Bom dia, gurias. Vamos dar início, então, a mais uma mentoria, a oitava, né, já da trilha 3. E vamos falar sobre strings e datas hoje. E mais alguns métodos, né, que o JavaScript tem. O JavaScript facilita bastante a vida da gente, porque o JavaScript e outras linguagens, né, mas como a gente usa o JavaScript, o foco de JavaScript, vamos falar do JavaScript. Ele tem muitos métodos, né, que nos auxiliam na lógica, que economizam muito tempo, né, de desenvolvimento de código. Então, para várias situações, né, para vários tipos de coisas, ele possui métodos, né, ele possui métodos. Então, não é diferente para os strings e para as datas, né? As datas é um assunto complexo de trabalhar, vocês devem ter percebido naquele primeiro exercício do front-end mentor, né? Que lá trabalhava com datas. Então, para realizar operações sobre strings e dados, as linguagens de programação dispõem de métodos próprios para esse fim. Então, para as strings, por exemplo, há métodos para obter cada uma das letras que compõem uma palavra, converter uma palavra para letra maiúscula ou minúscula, ou então extrair partes de uma palavra, né? Em que sentido os métodos ajudam, né? Que, por exemplo, para a gente extrair parte de uma palavra, a gente não precisaria fazer toda uma lógica, né? Criar um vetor, colocar, se bem que uma string é um vetor, né? Mas fazer comparações para ver se é a primeira letra, se é a segunda, se é a terceira, né? E assim por diante. Vocês escutam o barulho do meu WhatsApp? Porque eu vou desligar aqui. Eu Porque ele não tô apita ouvindo desde. nada. Ah, tá. Só tô Porque ouvindo no sua meu, voz, normal. no meu fone aqui vai lá na mente aquele alerta. Mas agora desliguei. Então, daí nesse sentido, né, a gente não precisa desenvolver toda uma lógica com ifs, por exemplo, para separar uma palavra em partes, né, a gente tem métodos que fazem isso. Para as datas, por sua vez, há métodos para criar objetos do tipo date e realizar cálculos sobre as datas, para, por exemplo, adicionar ou subtrair dias, meses ou anos de uma data. Os exemplos de rotina de programação que realizam operações sobre cadeias de caracteres e datas são muitos, né? A gente tem muitos métodos. Então, para as strings, pode-se validar o preenchimento de um nome em um formulário de cadastro, criar uma sugestão de e-mail com iniciais de nome e sobrenome de um aluno, ou então criar um jogo em que o usuário deve acertar as letras que compõem uma palavra, né? Para as datas, é possível calcular a diferença de dias entre duas datas, determinar a data de vencimento das parcelas de uma compra, ou então calcular a data limite para a obtenção de um determinado desconto. Né? Algumas coisas que a gente pode fazer especificamente, né, com strings e datas. As validações. É muito importante a gente pensar em validação, né, daqui para frente, vamos dizer assim, na trilha 3 e na trilha 4. Porque a gente, lá na trilha 4, vocês vão desenvolver um aplicativo, né? Vocês vão fazer alguma coisa com um back-end. Esse back-end vai receber informações e vocês têm que saber, a gente tem que se garantir, né, que o programinha, que a aplicação vai receber dados válidos, né? Então a gente sempre tem que pensar em validar, em verificar se o usuário realmente colocou a informação correta, né? Então, as tarefas relacionadas ao processo de validação de senhas de usuário de um sistema também podem ser realizadas a partir dos métodos e propriedades de manipulação de strings. Porque tudo que é fornecido, né, nos inputs ali, é recebido como um string no JavaScript, né? Mesmo que eu coloque um valor numérico, aquele valor numérico, no primeiro momento, é uma string, e depois a gente converte para número. Lembra? A gente tem lá o parseInt, né, parsefloat, para transformar essa string em número. Então, diante da relevância do tema segurança de informação, aí todas essas validações, né, envolvem o tema de segurança de informação para os sistemas, né? Criar regras de composição para os caracteres de uma senha assumem um papel de destaque em qualquer sistema. Então, se vocês fizerem uma tela de login, por exemplo, com senha,
A gente tem que validar se essa senha é correta, né? Se o login é correto, se o login está cadastrado lá no banco, se a senha também está cadastrada corretamente, né? Enfim. Então, implementar uma política de senhas em um sistema pode impedir que senhas tradicionalmente utilizadas e fracas, como 1, 2, 3, 4, 5, né, admin ou admin 1, 2, 3, sejam inseridas livremente no sistema. Senhas como essas tornam o sistema vulnerável a qualquer invasor e jogam por terra todo o esforço, né, que visam garantir a manutenção dos atributos de segurança do sistema. Quem já usou a senha 1, 2, 3, 4, 5 aí levanta a mão. É que a gente Quem quer, nunca, né? a gente quer facilitar a vida, né, mas a gente tem que pensar sempre na segurança, né? Ainda mais hoje em dia, que todo mundo quer tirar vantagem de tudo, né? Então, com as propriedades dos métodos de manipulação de strings, é possível verificar se uma senha conta, né? Por exemplo, com um número mínimo de caracteres, se é formada por letras e números, se contém letras maiúsculas e minúsculas, se utiliza algum caractere especial em sua composição, né? Como, por exemplo, de propriedades. E aí os métodos, né? Estamos falando sobre manipulação de strings depois de tratar o processo de criação de vetores, né? Na mentoria passada a gente viu os vetores, pois alguns dos métodos utilizados no tratamento de strings retornam um vetor de elementos. Além disso, alguns métodos como indexOf e lastIndexOf e a propriedade length têm comportamento comum tanto nos vetores quanto nas strings, o que facilita o processo de aprendizagem. Então, como vocês já aprenderam vetores, né? Que nem eu falei para vocês, uma string também é um vetor. Se entendeu bem o conceito de vetor, a gente consegue manipular bem os strings, né? Consegue entender que um vetor é uma variável composta, com várias posições, né? E cada posição tem um índice, e assim por diante. Como percorrer os caracteres, então, de uma string, né? Então, existem muitos métodos disponíveis no JavaScript para a manipulação de cadeias de caracteres. Um dos métodos mais simples é o charete. Charete, né? Esse método retorna o caractere de uma posição da palavra. Assim como nos vetores, a posição inicial do string é 0. Então, por exemplo, no 0 eu tenho P, no 1 eu tenho E, no 2 eu tenho 1 e assim por diante. O método charete obtém cada um dos caracteres de uma string. Por exemplo, aqui, esse charete na posição 5, o que ele tem na posição 5? A letra O. Mas aí, claro que esse método a gente vai combinar com outros, né? A gente pode fazer a combinação de vários métodos para obter um resultado. A gente está vendo eles sozinhos aqui. Infelizmente, eu não achei GIF para esses, né? O GIF a gente consegue ver o funcionamento melhor. Para esses aqui eu não achei. Tive que botar trechinho de código daí para vocês olharem, né? Vocês conseguem enxergar bem esse código aqui? Agora que eu vi que ficou meio pequeno isso aqui. Tô enxergando. Tá. Dá para ver Então, sim. tá. Então, A para letrinha percorrer os... clara que fica meio ruim, mas dá para ver. Eu quis deixar verde, porque o verde é comentário, né? Só para Sim, tá ótimo. deixar comentado. Então, a propriedade length, já utilizada para obter o tamanho de um vetor, é importante também na manipulação dos strings, né? Então, sempre que a gente vê uma cadeia de alguma coisa, a gente vai usar o length para pegar o tamanho final do negócio, né? Do vetor. Então, ela retorna o tamanho, número de caracteres da string. E com a propriedade length e o método charete, é possível, portanto, percorrer todos os caracteres de uma string. Então, se quisermos verificar, por exemplo, quantas palavras contém o texto de um anúncio, podemos implementar o seguinte, um script de escrita a seguir, né? Então, eu vou ter um prompt ali, que vai ler o anúncio, né? Que vai receber o anúncio. Estou criando uma variável tamanho, que vai obter o tamanho desse anúncio, com o length. Então, anúncio.length, ele já obtém o tamanho total da string.
O var palavras recebe 0, eu vou inicializar um contador. E aí vou usar um laço para percorrer, né? Para i, que vai inicializar em 0, o índice do laço, né? E do vetor também a gente usa para o laço e para o vetor, que vai começar em 0. Enquanto esse i for menor que o tamanho, né? Que é o tamanho do length, que foi colocado aqui, ele vai incrementar o mais. Então, esse laço aqui vai percorrer os caracteres do anúncio. E aí eu testo, né, dentro do laço. Se o anúncio ponto charete na posição i for igual a vazio, então se ele encontrar algum espaço vazio, ele vai entender que terminou uma palavra e vai começar outra. E aqui no número das palavras, ele vai incrementar o contador. Então, tem uma palavra aparecendo aqui na minha frente. Hoje está me sacaneando aqui. Então, para exibir o anúncio, né? Exibir o anúncio em número de palavras, que é o número de espaços mais um. Então, esse alerta, né? Aí eu vou mandar um alerta com um anúncio que vai mostrar, junto com o anúncio, né? Vai mostrar mais o anúncio, mais as palavras, mais o número de palavras mais um. O que isso aqui tudo vai fazer? O que é esse sinal de mais, né? É a concatenação. Eu estou concatenando uma string aqui. Eu estou com a cara perto aqui para conseguir ler. Eu não consigo aumentar mais a tela. Então, eu vou... Anúncio, trilha 3, né? Anúncio, alunos, trilha 3, que é o meu anúncio. Vai mostrar o número de palavras igual a 4. Esse script, eu já trouxe ele prontinho assim, para vocês testarem, né? E aí, testando, vocês podem mudar alguma coisa, né? Apaga um mais, para ver o que acontece. Que é assim que a gente vai vendo os probleminhas, né? Bota coisa, tira coisa. E dei uma testada. Isso aqui, vocês podem criar só um index, né? E dentro do body já largar o script direto que ele vai fazer. Não precisa ter mais nada. Pode ter só um título, né? Porque às vezes eu noto que as pessoas também travam na hora de como é que eu faço isso no Visual Studio, né? A gente olha no navegador, a gente cria um index e dentro do body joga um script lá. E aí ele já vai mostrar um alerta, né, para vocês. A gente também tem métodos para converter letras maiúsculas para letras maiúsculas ou minúsculas, né? Então, para converter para letras maiúsculas ou minúsculas, os caracteres de uma palavra, a linguagem JavaScript também dispõe de métodos to uppercase e to lowercase, que devem ser aplicados nas palavras ou na letra que se deseja realizar a conversão. O uso desses métodos, além de servir para apresentar uma palavra na caixa alta ou baixa, também é importante para auxiliar nas condições envolvendo palavras ou letras. Inclusive para testar, né, se a senha tem letra maiúscula, se a senha tem letra minúscula, né, lá nas validações. Como já sabemos, as linguagens diferenciam as letras minúsculas e de suas equivalentes minúsculas, né, em uma comparação. O que isso quer dizer? Que a letra A maiúscula é diferente da letra A minúscula. Isso se chama camel case, se vocês já ouviram falar. Mas é a diferenciação, né, de uma letra maiúscula para uma letra minúscula. O A, tem uma tabela chamada tabela ASCII, que tem lá todos os códigos, né, de cada letra. Então, o código binário da letra A maiúscula é diferente do código binário da letra A minúscula. Então, é isso que a máquina faz na hora de comparar, né? A gente está vendo ali que é um Azão e um Azinho, mas para a máquina é uma sequência de bit de um jeito e uma outra sequência de bit, né? Então, ela vai comparar e vai entender que são diferentes, porque realmente o código é diferente, né? A máquina vai testar só o código, a máquina não sabe ler. Então, ela vai pegar o código, vai testar, e por isso que ela vai dizer que é diferente. Então, assim, utilizar esses métodos pode significar algumas condições criadas em um programa. Aí aqui tem mais um trechinho, né, de um laço, que vai criar uma repetição, né, e um prompt, continuar sim ou não, né, vai ler uma entrada e vai perguntar se continua sim ou não. E aí vai converter em maiúscula, né, essa letra, que foi digitada, vai converter para maiúscula.
Vocês também podem testar, né? Podem criar um arquivo só para testar todos esses códigos aqui. Ao aplicar o método toUpperCase na variável continua, a comparação retorna verdadeiro mesmo quando, olha só, eu transformei para PDF e ele comeu um pedaço da minha apresentação ali. Mesmo quando o usuário digitar N, ao aplicar o método toUpperCase na variável continua, a comparação retorna verdadeiro mesmo quando o usuário digitar N minúsculo para a pergunta realizada no prompt. Por quê? Porque ele vai ter um método, né, que vai converter para tudo para minúsculo e vai deixar sempre a condição verdadeira. Eu vou arrumar isso aqui depois, é porque quando a gente converte daquele arquivo do Chrome para a apresentação do Chrome lá esqueci o nome agora, para o PowerPoint do PC, ele bagunça um pouco as apresentações, por isso que às vezes está colado o título, aqui como é um pedaço. Mas na hora de colocar o material para vocês, eu vou observar se está direitinho, tá? Aí aqui tem mais um exemplo, né? O programa deve ler uma palavra e exibi-la de forma invertida. Então, eu posso fazer a lógica ao contrário, né? Eu vou dar uma acelerada aqui, senão já é 20 para as 9. Você está todo comentado o código, né? Então, que nem eu falei, a lógica em si, né, não usa muitas coisas diferentes. Claro, aqui a gente agora está aprendendo métodos novos, mas a gente sempre vai usar declaração de variável, laço de repetição, né, e condicional. Nesse exemplo aqui, o prompt vai receber uma palavra, e como o for vai estar com a lógica invertida, né, se vocês notarem aqui no final, menos, ele vai pegar o que foi digitado e vai mostrar de forma invertida. Então também é uma forma da gente usar os métodos, né, o ShareIt e o toLowerCase, que aqui no caso ele converte, ele converte, né, para letra minúscula se a pessoa digitou em maiúsculo. E aí também vocês podem testar esse scriptzinho aí. Além do método para obter um caractere de uma string, as linguagens de programação dispõem também de métodos para recuperar parte de strings. Então, em JavaScript, um desses métodos é o substr, que contém dois parâmetros, a posição inicial da string e o número de caracteres a serem copiados. Então, por exemplo, aqui, caso apenas a posição inicial seja informada, todos os caracteres dessa posição até o final da string são copiados. Então, eu tenho a palavra salada, saladas. Aqui o sub com 2, na posição 2, então é 0, 1, 2. Então, ele vai obter a partir do 2, né? Seria o ladas. Aqui na posição 4, ele só vai mostrar o lada, porque eu estou especificando que eu quero da posição 2 até a posição 4. Aqui, usando o length, também eu posso pegar a posição 0, pegar obter toda a palavra, né, salada, menos a última letra, e o sub menos 2 aqui, que obtém só as duas últimas posições do vetor. Então, notem que eu também consigo pegar, né, partes da palavra sem precisar percorrer com o vetor, né, só a partir dos métodos. Mas aí, testando, eu acho que fica mais claro para vocês. Coloquem lá as palavras, mudem os nomes aqui, né, mudem os intervalos, se vocês não conseguem enxergar. Localizar um ou mais caracteres. Então, também os métodos indexOf e lastIndexOf são utilizados para pesquisar um conteúdo em uma lista de dados armazenada num vetor. Eles também podem ser aplicados sobre uma string e possuem a mesma finalidade, que é localizar um caractere ou mais caracteres agora em uma string. No indexOf, a pesquisa se dá a partir do início da string, enquanto o lastIndexOf, a pesquisa ocorre da direita para a esquerda, né, de trás para frente. Caso o conteúdo não exista, o valor -1 é retornado. Então, aqui no texto
texto.index of mundo, ele vai me retornar que está na posição 4, que foi o primeiro que ele encontrou. Texto.last index of, ele vem de trás para frente, né? Ele vai dizer que está na posição 10. Tá? Então, por exemplo, isso aqui a gente já viu nos GIFs lá, se não me engano. Né? Mas ele só vai percorrer e vai encontrar o que tu pedir dentro do campo de pesquisa. Depois a gente tem o split, o método a que recorremos com frequência quando se faz necessário trabalhar com string é o split. Ele converte a string em elementos de vetor a cada ocorrência de um determinado caractere. Isso torna esse método útil e aplicável em uma série de operações que podem ser realizadas sobre uma cadeia de caracteres. Então, o que a gente coloca no split, né? Tem no material lá, né, exemplos do split, ele vai dividir o vetor. Então, por exemplo, aqui o split com uma vírgula, a cada palavra que ele encontrar, ele vai separar por uma vírgula. Né? Na verdade, aqui esse this, vírgula, falta uma vírgula aqui antes do is. Ele separa todas as palavras por partes. Mas nos exemplos lá do material vai ficar mais claro para vocês. Mas o que esse método faz é dividir o vetor com o elemento que tu colocar entre parênteses, tá? Então, a gente pode ter várias situações para separar. O método match, que é ótimo para implementar uma política de senhas em um sistema. Com ele, é possível verificar a existência de letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos de uma string. Seu funcionamento utiliza o conceito de expressões regulares. Eu não entrei nesse assunto, expressões regulares, aqui, hoje, eu só comentei, né? Então, até coloquei no material ali no Saiba Mais um link para vocês darem uma olhada, que é um assunto bem grande e abrangente, né? A gente poderia ter um curso só de expressões regulares, que é uma forma de concatenar, né? São funções, né? Mas bem resumidas, assim, que usam variáveis globais para a gente procurar coisas em um string, e assim, bem a grosso modo falando, né? Uma expressão regular contém um conjunto de caracteres que indicam um padrão a ser pesquisado. Uma expressão regular é um assunto amplo e existem diversos livros dedicados ao tema. Então, seria aí uma ramificação, né, que dá para estudar. Vamos utilizá-lo de uma forma simples, porém adequada ao que pretendemos aqui, que é validar os caracteres que compõem uma senha. Então, a sintaxe básica, usando ele junto com o match, né? A sintaxe básica do match a ser utilizada está escrita a seguir. Então, aqui eu tenho uma variável que vai receber a palavra .match, e aí entra a expressão regular. Ó. Isso aqui, entre parênteses, é uma expressão regular. O que ela está dizendo para o método? Que tem que percorrer de A até Z, barra G. Esse barra G aqui é um caractere global, quer dizer que é para pegar tudo que tiver entre o A e o Z. Então, A e o Z é o padrão da expressão regular que se deseja encontrar a palavra. Aí a opção, né, G é global, indica que a pesquisa deve retornar todas as ocorrências dos caracteres da string. O retorno é um vetor contendo os elementos encontrados ou nulo, caso o padrão não exista na string fornecida. Tá? Então, para eu não precisar dizer, né, todo o alfabeto, eu posso usar uma expressão regular para resumir, né? Isso aqui representa, né, dentro para esse método, todo o alfabeto, no caso. Maiúsculo, né? Tem também como tratar as letras minúsculas, porque elas são diferentes, então é bem extenso o assunto. Aí aqui tem alguns exemplos, tá? Das expressões regulares. Ó, como eu falei, né? Do A, Z minúsculo, só mostra as minúsculas, as maiúsculas. Eu vou tentar dar uma acelerada aqui, tá? Porque tô vendo que já vai acabar e eu tô recém no slide 15. Aqui para letras maiúsculas, aqui para números, aqui para caracteres especiais, né? Então, o W representa caractere especial. Então, assim, o que eu quero dizer da expressão regular é que ela confunde um pouco, porque nem sempre o que ela representa aqui é o que ela faz, né? Que nem aqui é o W, ele vai pesquisar por caracteres especiais, né? Não é somente a letra
a letra W, né? E aqui, se ele não encontrar nada entre T e Z, né, no caso aqui é um intervalo só, ele vai retornar nulo. Então, se ele não encontra, ele retorna nulo. Aí aqui embaixo tem a explicação desse código ali. Então, existem diversas outras opções para montar o padrão de pesquisa da expressão regular, como verificar se há palavras na string que iniciam ou terminam por determinados caracteres, ou então quais os caracteres que estão fora de um determinado padrão. Então, a expressão regular é ótima, né, para a gente fazer validação de senhas. Porém, com os exemplos apresentados no slide anterior, já é possível criar um programa que implemente uma política de senhas em relação às suas regras de composição. Então, com essas regrinhas aqui, né, a gente já pode fazer uma senha segura. Já pode criar uma senha segura. Achei esse gifzinho aqui, achei legal. É o que queremos? Sites ideais. Por que queremos? Porque a gente quer validar senhas, né? E quando conseguiremos? Depois do método match. Então, com o método match, ele vai, né, garantir isso. Então, aqui tem um exemplo de validar senhas com o método match, né? Então, aqui tem o HTML e o JS, o JavaScript, para vocês testarem, né? Vai abrir uma telinha assim, sem CSS, né? Bem simples, para vocês testarem. O material fica melhor de ler também, né? E a substituição de caracteres. As expressões regulares também são utilizadas como parâmetro do método replace, quando quisermos substituir um caractere ou conjunto de caracteres por outra string. Então, o replace faz essa troca, né? Por padrão, a substituição incide apenas sobre a primeira ocorrência do caractere na string. Com o uso de uma expressão regular, como a opção global G indicada, a troca ocorre em toda a string. Então, de novo, né, a gente pode combinar, né, métodos para executar uma determinada lógica. Um detalhe importante é o de que a string mantém o seu conteúdo original. Apenas as variáveis que recebem o retorno do método ou o conteúdo que é apresentado pelo programa vai conter a substituição dos caracteres indicados. Então, esses métodos, né, eles não vão afetar o teu vetor original. O que tu vai fazer? Tu vai fazer uma cópia, né, daquele vetor e vai colocar os valores em outro lugar. Então, nesses exemplos, com uma string sendo passada no caractere pesquisado para a senha 1, a troca ocorre apenas para o primeiro A. Já para a senha 2, como indicação de uma expressão regular com o G, a troca de todas as letras A por X. Então, se eu usar só o método replace, ele vai trocar apenas uma letra. Se eu usar o replace junto com um match, né, ele vai trocar, aliás, o replace junto com uma expressão regular, ele faz a troca de todas as letras. Tá? Do A para o X, né? Onde tiver A, ele vai trocar por X. Na primeira, que ele só troca o primeiro do abacaxi, no segundo, ele troca os dois As do abacaxi. E aí a manipulação de datas, né? A gente falou só de string até agora. Então, para trabalhar com datas em JavaScript, podemos destacar uma variável que recebe a data atual, ou melhor, declarar um objeto que recebe uma instância do objeto date. Né? Aqui a gente entra num outro conceito de orientação a objeto. Sempre que a gente usa o new antes de uma biblioteca, né, vamos dizer assim, a gente está criando uma cópia do objeto, né, uma cópia dessa classe data aqui, date. Então, para fazer essa instância, daí quando a gente cria uma cópia, a gente diz que a gente criou uma instância da classe. Não sei se vocês já estudaram orientação a objeto, mas a orientação a objeto, a gente sempre cria classes, né, e depois a gente instancia aquelas classes para poder usar os dados, né. Por exemplo, a classe caneta vai ter todas as informações da caneta, né, todos os atributos da caneta. A cor, o tamanho, tipo de ponta, né? E os métodos também dessa classe, que é o que a caneta faz, se ela escreve, se ela não escreve. Então, quando eu quero criar uma caneta, eu faço uma cópia dessa classe caneta e só vou preencher ali, né? Qual é a cor, qual é o tipo da tampa, qual é o tipo do bico, se ela escreve ou não. Mas é uma classe como se fosse um molde, né? Para a gente fazer uma cópia e usar.
Então, por isso a gente usa o new, né, para instanciar essas classes. Então, há diversos métodos específicos para manipulação de dados. Alguns são utilizados para extrair partes da data, outros para modificar as partes que compõem uma data. Também é possível realizar operações matemáticas envolvendo essas datas. Os métodos getDate, getMonth e getFullYear são utilizados para obter, respectivamente, o dia, o mês e o ano de uma data. Já os métodos setDate, setMonth e setFullYear permitem alterar o dia, o mês e o ano da data. Então, tem vários métodos também, né, que a gente tem para usar na linguagem. Então, com os métodos toDate, string e toTime, string, fica muito chique isso agora, né? Podemos dividir a exibição completa da data em dados de data e hora. Então, aqui, por exemplo, tem um script, né, que a variável hoje vai receber uma instância da classe date, e aí eu vou mostrar a partir dos dados, né, que eu obtive da classe. Então, hoje, ponto toDate string, e hoje, ponto toTime string. E por padrão, ele vai mostrar o dia, né? Daí ele vai mostrar o dia atual para vocês, quando vocês executarem esse script, e a hora atual também, que ele vai pegar dessa classe, né, que eu instanciei. Então, é simples, né? Não é muito complexo usar datas. Essa mentoria tinha que ter sido antes daquele primeiro desafio, né? Então, com os métodos toDateString e toTimeString, podemos dividir a exibição completa da data em dados da data e da hora. Como o valor retornado pelos métodos getDate, getMonth e getFullYear é um número, podemos naturalmente executar operações matemáticas sobre os dados extraídos de uma data. Então, vou deixar para vocês também testarem, né, esse scriptzinho aqui, que vai perguntar, né, qual é o ano que a pessoa nasceu, quantos anos você comemora em 2023. E em cima desse valor, ele vai dizer o ano que tu nasceu. Aqui foi o meu, né? Eu botei quantos anos eu completo? 48, então você nasceu em 1976. Né? Aí tem o código aqui para vocês testarem. Vai dar tempo, Luísa. E aí a gente tem vários métodos, né, para manipulação de dados no JavaScript. Então, toDateString, getDate, getFullYear, getMonth, getDay, getHoras, minutos, segundos, milissegundos, tempo, setar o tempo, setar a data, o ano, né, as horas, os milissegundos, os minutos, os meses, segundos e tempo, e setTime de novo aqui. Tem o getTime, né, para pegar o tempo, e o set para dizer. Né? O set e o get, eles têm uma diferença. Esses métodos têm os exemplos lá no W3, né, que eu deixei o link ali para vocês, no Saiba Mais para complemento de estudo. Então, lá eu gosto do W3C porque a gente consegue testar, né, os métodos. Então, quando forem testar, né, coloquem valores, sei lá, testem de várias formas para ver o que pode e o que não pode. E aí, um desafio, né, que eu sei que a Heloísa gosta, para treinar o que a gente fala um pouquinho aqui, né? Então, uma palavra ou frase é um palíndromo quando pode ser lida nos dois sentidos. Como radar, né? Se escrever de trás para frente também vai dar o mesmo radar. Mussum e aba. Se escrever aba daqui para lá, de lá para cá, fica a mesma coisa. Então, isso a gente chama de palíndromo. Então, vocês vão elaborar um programa que leia uma frase e informe se ela é ou não é um palíndromo. Um palíndromo. E também vão converter essa resposta, né? Essa frase em caixa alta, em maiúsculo, né? Para testar lá o método to lowercase. E aí um saiba mais. Consegui ficar dentro do tempo aqui. Não estourei. Então, né, testar esses métodozinhos, sempre a gente consegue, né, revendo os assuntos, relembrar de alguma coisa, né,
que a gente, de repente, fazia algum tempo que não via, e a gente acaba testando de novo laço de repetição, condicional, variáveis, né? E Essa por que que a dupla gente vai usar o for, né, o tem que usar Rafa? um for para percorrer o string? Tá. E aí tem os métodos lá, né, para tu escrever ele de trás para frente, né? E aí comparar se as strings são iguais. Primeiro vocês montem a sequência lógica na mente, né? E bom, eu gostava muito no início, agora não faço mais muito, mas às vezes, dependendo da complexidade, eu escrevo, né? As etapas, assim. O que precisa fazer para resolver esse probleminha? Ah, preciso que a pessoa digite uma string, aí essa string depois eu tenho que inverter ela, né? Colocar ela de modo inverso, depois eu tenho que pegar essa palavra invertida e comparar com a original para ver se são as mesmas letras, entendem? Escrever o passo a passo e depois implementar. Aí a gente consegue enxergar melhor a solução. Aí para percorrer, aí vai indo, né? Para percorrer eu tenho que usar um laço, para testar tem que usar um if, e assim por diante. Assim que a gente vai indo. Ô, Rafa, eu tô com uma dúvida aqui. Eu tô estudando React e eu gostaria de saber se eu posso fazer aquele desafio lá do Front-End Mentor no React. Ou você Eu acha acho que... que pode, a estratégia é tudo, porque... tem que fazer. Se tu já Beleza. sabe usar o React, Não sei não, tô aprendendo ainda. Mas eu queria para começar a fazer, praticar, sabe? Aproveitar, porque eu tô aprendendo, já botar em prática. é que no React tu quase usa as mesmas lógicas, só vai fazer tudo em pedaços separados, né? E depois Isso. montar Então a beleza. componentização, né? Que a gente fala. Começar já a botar a mão na massa. Isso, então tá. Isso aí. Mais alguma coisa? A Luísa tá de blusinha lá, eu tô de Não, né? casaco aqui. Tá calor. Minha filha, aqui tá um calor, eu tô no Rio, né? Então você já imagina, né? Por isso, explicado. Aqui é o calor, minha filha, é 24 horas o ano inteiro. E tá tendo onda de calor agora, né? E Mais aí, calor do que já. sim. E aqui todo dia agora, essa hora, por exemplo, tá um calorão já. Nossa. Aqui a gente tá com 17. E caindo, vem friozinho. Então tá, gurias, eu vou parar de gravar aqui. Um beijo a todas, bom final de semana. Beleza, obrigado, Rafa. Obrigado, Bons Miriam. estudos. Até a Obrigada. próxima. Até semana que vem. Feliz Até Dia das semana que Mães vem. para vocês. Vocês também. Você é mamãe Obrigada. já, Rafa? Sou, tenho uma de 10. Ah, Eu tô com 48 já tava na hora, né? mas nem parece, minha filha. Nem parece. Ai, Eu obrigada, não Não sei. mesmo, não mesmo. Eu tô com de 13. E você, Ah, Miriam? eu tenho um de 21. Ai, carinho. Então você. Meu E Deus do uma de céu. 14, de 15, aliás. 21 e Olha! 15. Eita Mas maravilha, eu hein? tenho Já 45.